só delegacia do município. Delegacia do município. Muito bem, bom dia. Começando mais um Papo Reto aqui no site Agora Vale. Hoje, terça-feira, 13 de novembro de 2018. Recebendo aí a visita ilustre do nosso delegado da Polícia Civil, doutor Vicente Lajuto. É a primeira vez que o senhor veio com a gente aqui, né? É verdade, é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de estar aqui. Tivemos já vários contatos, né? Nos últimos anos, fazendo algumas entrevistas, mas no estúdio é a primeira vez. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos começar então com a sua trajetória, doutor. Como é que o senhor chegou? Como é que foi a sua trajetória até ser delegado de Pindamonhangaba? Minha trajetória começa em 1986. Eu passei por várias delegacias, fui escrivão, fui escrevente de fórum, depois eu fui delegado, também passei por um grande número de cidades, já respondi por cidades do litoral norte, cidades aqui próximas, como Tremembé, Campos do Jordão, mas o meu foco foi principalmente a cidade de Pindamonhangaba, cidade que trabalho, né? Agora eu estou no término da minha caminhada, mas foram 20 anos aqui em Pindamonhangaba. Doutor Vicente, qual a sua avaliação sobre a situação de trabalho hoje da Polícia Civil, no que tange principalmente a Pindamonhangaba, a questão da estrutura da Polícia Civil para trabalhar aqui em Pinda? A dificuldade em Pindamonhangaba é a dificuldade que nós temos no estado todo, principalmente na questão da Polícia Civil, a defasagem enorme de número de policiais. Então, há policiais, os policiais, a grande maioria, são policiais já uma certa idade, apesar de ter experiência, mas nós precisamos sempre de sangue novo, pessoas novas atuando. Então, o número ele não tem sido reposto, que é muito grave, já que a Polícia Civil trabalha basicamente com inteligência. O serviço da polícia, você usa de várias ferramentas tecnológicas, hoje você tem acesso a bancos de dados, eles auxiliam, mas há necessidade, não há uma investigação que você simplesmente põe algum dado no computador e você identifica quem é o autor. Necessita um trabalho e às vezes as pessoas não têm ideia o quão difícil às vezes um crime aparentemente banal, quantas investigações, quantas pessoas têm que ser contactadas, identificadas para se chegar ao que aconteceu. Então, a situação que nós temos aqui é a situação que vem no estado todo, uma falta grande de policiais para atendimento, no que tange a Polícia Civil. Muito bem. Doutor Vicente, sobre índices de roubos, principalmente na área central, a prefeitura, logicamente, o gestor público trabalha em parceria com as polícias civil e militar, né? A instalação de câmeras, ela contribuiu assim de forma significativa já para a queda do número de ocorrências? Olha, houve sim uma identificação e nós, principalmente a Polícia Civil, né, ela tem utilizado não só as câmeras, que ainda são muito poucas aqui na cidade, para a identificação, as câmeras públicas, né? Mas também, em muitos casos, são usadas as câmeras privadas. Pessoas que colocam as suas câmeras na rua, essas têm sido usadas de forma muito eficaz, principalmente em crimes graves, como crimes de homicídio. Nós tivemos homicídios que foram praticados aqui no Alto do Tabaú, por exemplo, que foram baleadas 3 pessoas, veio a falecer, né? O dono de uma padaria foi baleado, e um rapaz foi morto, né? E um ex-funcionário da prefeitura acabou sendo baleado. As câmeras foram muito importantes, não só para a identificação, mas para levar elementos de prova, para que no júri essa pessoa seja condenada. Então, realmente, mas nós precisamos de muito mais. Há uma coisa que falta muito na cidade, é um fechamento de todas as saídas da cidade com câmeras. Essas câmeras têm que ter um sistema de identificação de caractere, chamado OCR, né? E para todos os veículos que entrarem e saírem, nós temos um registro da entrada.
Então, por exemplo, nós temos algumas situações pontuais que eu tenho acompanhado, apesar de não estar trabalhando agora, mas, por exemplo, há furtos de veículo. Eu fui até indagado sobre alguns furtos que estão ocorrendo dentro de garagens, né? São quadrilhas especializadas, não são pessoas de pinta. Então, esses carros, eles são retirados aqui da cidade. Se nós tivermos em todas as saídas da cidade essas câmeras, nós vamos identificar por onde que esses carros saem e, mais importante, o chamado carro de apoio. Os criminosos, no caso de furto de veículo, normalmente eles vêm para a cidade, eles vêm com carro também, e vem alguém que vai dar apoio a eles. Então isso facilitaria, identificaria, poderia ser colocado um alerta, por exemplo, porque o carro não é localizado, mas aquele veículo ele pode ter um sistema de alerta automático. Então você, simplesmente quando esse carro, normalmente suspeito, envolvido com crimes na cidade, adentrar na cidade, haverá um alerta no sistema e esse alerta já é passado à polícia. Então você identifica os autores com mais rapidez. Fica essa ideia, né? Nós não fomos convidados ao Poder Público Municipal para discutir isso, mas estamos à disposição para auxiliá-los nessa questão. Já que o senhor falou então de poder público, na questão de eventos realizados em Pindamonhangaba, há sempre um trabalho estratégico de segurança envolvendo inclusive a Polícia Civil? É importante, né, quando se tem esse tipo de evento, que o poder público acione, comunique a Polícia Civil, Polícia Militar, até para a gente poder dar o nosso posicionamento a respeito disso e auxiliá-los nisso, na questão de segurança. Para quê? Para se evitar e minorar eventos violentos. Infelizmente, né? Onde se concentra um grande número de pessoas, sempre surgirá uma minoria de pessoas desordeiras, pessoas que queiram praticar crime. Se nós fizermos isso, a gente vai diminuir muito o impacto dessas circunstâncias. E isso a gente tem visto quando é acionado pelo poder público em grandes eventos, né? Carnaval, né? E outros eventos que concentram, né, a antiga Expovap, né, aquele evento no aniversário da cidade. É muito importante essa preocupação para se evitar que ocorram situações. E é muito importante, Alcimar, a participação, principalmente também da população. A população ainda não tem uma consciência, a gente tem sempre batido nisso, até tem se discutido muito, né? O presidente foi eleito e falou, eu vou respeitar a Constituição. Então, qualquer um pode ler lá, está no artigo 144, que o dever da segurança é do Estado. E o cidadão tem o direito, mas tem também suas obrigações, tem suas responsabilidades, é o termo que é usado na própria Constituição. Então, se você vê alguém armado, você deve agir. Você tem, quer dizer, agir em que sentido? Se fazer de polícia? Não, você não vai se arriscar, não vai colocar sua segurança em risco. Basta ligar para a polícia e comunicar. Eu vi uma pessoa vestida assim, passando na rua tal, e ele está andando armado. E deixe que a polícia faça. A polícia está ali para arriscar realmente, colocar a vida dele na questão de segurança. O senhor citou a questão de roubos, principalmente roubos de veículos, mas o próprio cidadão, ele tem a mania de, dentro da garagem minha, eu não ponho um alarme. Ela está dentro da minha garagem, só que é um ledo engano, né? Alcimar, você faz isso, a maioria de nós fazemos isso, né? E as pessoas que praticam crime sabem disso também. Então, se você, por exemplo, eu tenho um carro tal e não ponho um alarme. Vamos pensar agora no universo de furtos e roubos de veículo. A maioria dos furtos de roubo de veículo ocorre na área central, no horário comercial. Por quê? Porque você chega, há um grande fluxo de pessoas, então você não observa ninguém estranho ali. E quando você chega e fecha o carro, a pessoa observa se foi acionado o alarme. Porque o alarme é um elemento que vai dificultar uma ação rápida do criminoso. Então, quando ele percebe que o carro foi parado e que não foi acionado o alarme, você se afastou 1 minuto do carro, ele já entra no seu carro, liga e vai embora. Então, o alarme realmente, Alcimar, você levantou um ponto, a gente tem batido nisso, é uma questão de cultura. Então, da mesma forma que a pessoa não faz isso na área pública,
quando ele sai na área comercial, porque ele acha que está de luz de dia, ele acha que o crime ocorra em outro horário, não é, naquele horário é o horário de maior risco. E aí depois, aí você falou na questão da garagem. A questão da garagem a gente pensa também isso, ninguém vai mexer. E o criminoso, a quadrilha, ela também pensa assim. E ela tem uma grande vantagem na garagem. Uma é que ela sabe que a pessoa não vai ligar o alarme. E outra que ela não vai ligar o carro dentro de sua garagem. Ele vai abrir o carro, vai descer o carro da garagem, vai empurrar o carro a uma distância segura, vai fechar seu portão, para se alguém passar na frente não chamar a atenção, e ele vai embora. E qual que é a grande vantagem? Você, quando para o carro na rua, nós já tivemos casos aqui, a pessoa parou o carro na rua e ele volta 5 minutos depois e ele detecta que o carro foi furtado. O que ele faz? Liga para a polícia. A polícia já passa as características do veículo para toda a região. E eu tive casos que a vítima chegou para registrar a ocorrência na delegacia, aqui em Pindamonhangaba, e o carro já tinha sido apreendido com o autor em Tremembé. Mas por quê? Porque a polícia recebeu um caráter daquele veículo, o veículo é um Escort branco de placa tal. Eles olham o carro e vão abordar o carro. Então, esse risco é maior quando é no comércio. Agora, na tua garagem, então ele entra lá 2 horas da manhã na tua casa, ele tirou o carro. A pessoa vai perceber que aquele furto 5 horas depois do evento. Então, o carro já está longe, ele vai passar até por câmeras que poderiam alertar aquele furto, mas como não tem queixa, então ele tem também essa vantagem. Mas você alertou bem, Alcimar. Não quer que teu carro seja alertado? Simplesmente acione o alarme todas as vezes. É que nem furto de bicicleta, né? Quantas vezes eu vi lá na delegacia, às vezes a gente prendia o autor, não, mas eu estava vendo, eu entrei e vi pela janela, aí você viu o quê? Eu vi o cara subir na minha bicicleta e sair correndo. E com a tranca da bicicleta. Então é coisa de 15 segundos, você abre a tranca, você está observando. Se alguém chegar perto e mexer na tua bicicleta, você vai ver. E não vai acontecer de se levar. Se você colocar alarme, você vai diminuir em muito a possibilidade, e acionar, né? Porque muitos não acionam, né? Vai diminuir muito a possibilidade da subtração do veículo. Doutor, novo governador vem aí, novo presidente, como é que o senhor avalia os próximos 4 anos de trabalho de combate à criminalidade, principalmente tendo agora um governador aí que ele leva um perfil do tipo tolerância zero. Isso vai ser bom para a polícia? Ele tem agora, nós vamos ver, a partir de janeiro, esses discursos sendo colocados em prática. E torcemos que sim, torcemos que venham novas ideias. A população escolheu esses candidatos porque a questão de segurança foi um foco importante, o que não foi, por exemplo, há 4 anos atrás. 4 anos atrás, se a gente vê os candidatos, por exemplo, os candidatos a presidente, todos tinham um perfil, não que era verdadeiro, mas tinham um perfil de bons administradores. Agora, quem foi eleito não tem perfil, né, digamos, de bom administrador. Não tem experiência, não são pessoas porque, na verdade, a população não quer mais isso. E a questão de segurança, apesar de nós que trabalhamos na área de segurança batermos bastante, ela é pouco discutida nas eleições. Né? Os impactos são... Agora, tem muita coisa para se fazer, mas tem coisas simples, né? Você mudar o sistema penal é uma coisa importante para você fazer, né? Você mudar essa visão, né? Existem pessoas que estão endeusando criminosos, né? Esse dia encontrei com um amigo meu, ele estava com uma camiseta, por exemplo, com Pablo Escobar, né? Comprou onde isso? Ele comprou em Ubatuba. Ele estava lá com a camiseta como sendo um herói. Até atrás estava escrito assim, dinheiro ou bala, né? É um tipo de pessoa, a mesma coisa que hoje você botar uma camiseta com a cara do Marcola, por exemplo, do PCC. Não tem cabimento. A gente tem que ver quem são as pessoas que devem ser nossos heróis, né, entre aspas, né, pessoas que devem ser nossos exemplos, né, e não esse tipo de gente. Agora, se alguém produziu essa camiseta, produziu porque tem, né, é a lei de oferta e procura. Alguém está procurando. A gente tem que mudar isso, né?
A gente não pode ter camiseta com um criminoso como sendo um herói, né? Não é. Né? Pessoas que matam, pessoas que fazem tudo por dinheiro, não devem. E me parece que existe também esse anseio de grande parte da população contra a corrupção, contra esse tipo de desmandos, né? E também na questão de segurança. Devemos orar, né, e pedir que essas pessoas realmente vejam para a população, vejam para essa questão de segurança. Todos nós vamos ganhar. Né? Um exemplo da falha do sistema é você ver esses pseudos condomínios que nós temos. Porque condomínio é um prédio, né? Agora, esses bairros fechados é um sistema, uma amostra de um sistema de insegurança, né? Que vem de uma falsa expectativa de segurança. Você pode ter até alguma segurança, e eu até concordo, quando você está dentro lá, mas as pessoas não vivem dentro dos condomínios. As pessoas têm que sair, os filhos têm que estudar, vão fazer outras coisas, têm que ir no banco, têm que ir em comércio, saem à noite, e aí elas vão estar com os mesmos riscos das pessoas que... Então a gente precisa mudar isso. Precisamos voltar a ter a sensação de segurança. Agora tem várias questões, né? A gente fosse discutir a questão de porte de arma, que agora parece que vai haver uma mudança a respeito disso. Qual será o impacto disso, né? Mas o importante é mudar essa visão, né? Mudarmos, mostrar que nós não devemos nos submeter a uma parcela ínfima, que são os que são realmente criminosos. A gente às vezes tem uma pessoa que entra no mundo do crime, mas ela acaba não tem uma sequência, e aquele que quer viver no mundo do crime, ele tem que perceber, ele não pode ter direitos maiores do que se tem hoje na maioria dos países, né? A gente vê coisas aqui que são absurdas, questão de saída temporária, a forma da progressão, a questão de visita íntima, são coisas que são inadmissíveis na maioria dos países chamados democráticos, né? Então, uma pessoa que pratica um crime, ela recebe uma punição. Existe esse tipo de... E a pessoa tem que sentir isso, até para desestimular a entrada de novos jovens, principalmente, no mundo do crime. O senhor falou justamente da discussão de vários temas aí, né? E já recebemos aqui da internauta Ana Célia, só não tem o bairro aqui, né, Gregório? Ela diz aqui, como o senhor vê as propositivas do presidente eleito, Bolsonaro, sobre a redução da maioridade penal? No caso do senhor, o senhor tem assim, uma opinião formada, se pode ser 14, pode ser 16 anos, ela pergunta, né? E o senhor acredita no processo de ressocialização do menor infrator? Olha, eu acho que nós temos que tentar fazer isso, mas é uma escolha, né? É uma escolha daquela pessoa, ela praticou o crime, ela tem consciência. Por exemplo, vou responder primeiro a questão sobre a maioridade. Eu acho que essa discussão sobre maioridade não é a questão, o foco que deveria ser. A questão não é se a pessoa é maior ou menor, a questão é se a pessoa tem capacidade ou não de saber o que está praticando. Então, em países de cultura anglo-saxônica, Inglaterra, Estados Unidos, a pessoa recebe a mesma pena que ele fosse, teoricamente, um adulto. Né? Hoje, por exemplo, estão falando em diminuir para 16. Mas daí, o cara que praticou com 15 não vai... Ele vai ter uma pena muito menor do que o outro. A gente está falando em crimes graves, né? Não estou falando em pequenos furtos. Eu estou falando em pessoas que matam, pessoas que praticam roubos empregando arma de fogo. São questões que a gente precisa realmente discutir. O critério hoje no Brasil, e ainda eles estão discutindo isso, é um chamado critério, no direito penal, chama critério biológico. Então, se entende que uma pessoa, de um dia para o outro, ela se torna plenamente capaz. Isso não existe, né? Você, quando tinha 17 anos e 11 meses e 29 dias, você era uma pessoa. Quando no dia seguinte, você virou um outro. Você se tornou plenamente capaz. Não, isso não ocorreu. As coisas não acontecem assim. Então, eu acredito mais no sistema, que eu acho que isso aí vai impactar, mas não vai resolver a questão. A questão teria que ser exatamente, me parece, o sistema anglo-saxão seria o melhor. Ou seja,
Você tem 12 anos, matou uma pessoa, você sabe que isso é errado, você tem noção, você é mentalmente capaz, você vai receber a mesma pena que um autor de 20 anos. A única diferença é que até os 18 anos você vai cumprir a pena numa instituição para menores. Mas a partir dos 18 anos, você cumpre no sistema prisional normal. Me parece que esse seria o sistema mais correto, né? Porque quando a gente abaixar para 16, nós vamos ter crimes praticados por pessoas, crimes violentos praticados por pessoas que têm 15 anos, 11 meses e 29 dias. E elas, enquanto aquele 16 poderá pegar 30 anos, aquele outro vai poder pegar no máximo 3. E aí a pessoa vai falar, então vamos abaixar para 14. E aí nós vamos sempre ter esse questionamento. Então, eu particularmente, eu acho que seria mais interessante que nós fôssemos por um critério psicológico. Ou seja, a pessoa tem noção que está fazendo errado, então ela vai responder pelos seus atos, vai receber a mesma pena, só que ele vai ficar numa instituição separada dos maiores. Muito bem. Doutor Vicente, como a gente está acostumado já a trabalhar com o senhor, a gente já sabe que no encerramento dos nossos debates, né, o senhor sempre fala dos golpes, né? E tem golpes que já são de 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas são reciclados, colocados no momento atual, né? O que você pode passar de orientação? Pois é, o golpe sempre, basicamente, é o mesmo, é uma vantagem que você vai ter, e eles vão apenas mudar, como você falou, vai mudar a embalagem. Então, vai ligar, e eles vão vendo as necessidades. Hoje o pessoal está precisando de dinheiro, aí vem alguém, põe lá um cartaz que vai te emprestar dinheiro, sem consultar Serasa, SPC, nada. Quer dizer, quem vai procurar essa instituição por um telefone, né? É aquela pessoa que o sistema financeiro não empresta dinheiro para ela. Mas a gente tem que pensar, peraí, mas por que alguém, se todo o sistema não empresta o dinheiro, por que essa pessoa, nesse telefone, vai emprestar? E o golpe sempre é aquela coisa, né? Você tem que dar algo primeiro para receber, né? Então, não, você ganhou um carro, você ganhou não sei o quê, mas você tem que depositar tanto. Pô, não tem, né? Se você ganhou, não tem que depositar. Se você fez o empréstimo, você não tem que dar nada para a pessoa. A pessoa fala, então você desconta do empréstimo. Foi aprovado 5 mil de empréstimo. Pô, que legal, mas você tem que depositar 500. Falou, então faz o seguinte, você me dá 4.500 e esse 500 você pega daí. Aí o cara não quer. Então, toma muito cuidado em qualquer situação que alguém te exige um pagamento prévio. Eu acho que esse é, por exemplo, os golpes, né, que estão ocorrendo. E os outros são aqueles da praça, tão comuns, né? Bilhete premiado, cheque que é caído no chão, bolo de dinheiro. Cuidado com essas situações, gente. E a pessoa vai querer te dar uma gratificação, ele vai te enrolar, vai levar teu dinheiro. Então, você vê uma situação dessa, se afasta dessa pessoa mais rápido e comunica à polícia. Fala, olha, tem uma pessoa vestida assim, assim, e veio com uma história que caiu um dinheiro no chão. Toma muito cuidado, porque o prejuízo vai ser seu. O dinheiro é seu e é dinheiro suado, gente. É dinheiro que vocês estão trabalhando por isso. E esse pessoal quer ganhar dinheiro no mole, né? Doutor, e até a título de ilustração, esse pessoal é treinado, ele não deixa a pessoa pensar. Não deixa a pessoa respirar, ele vem para cima e vem falando, né? Até no comércio, a gente tem uma parcela que age assim, né? Chega aquele cara que quer fazer um negócio, você tem que fazer um negócio agora. Pô, se o negócio é bom, precisa ser feito agora, né? Então, tem lojista que fala só hoje. Pô, por que é só hoje? Por que não amanhã, né? Não, só hoje. Por quê? Porque você não pensar, para você não refletir, não conferir se realmente é uma vantagem ou não. Então, toma muito cuidado, até com instituições reconhecidas, quando a vantagem você não pode ter tempo para pensar. Não aceite isso, porque não deve ser boa coisa. Se fosse boa coisa, o cara vai te dar um prazo para você pensar a respeito daquilo. Se você não pode pensar, você vai acabar tendo um sério prejuízo. Doutor Vicente, muito obrigado por essa entrevista, pela visita aqui. Hoje o senhor veio conhecer, espero que venha mais vezes. Eu agradeço, Simar, agradeço o pessoal da Agora Vale e estamos à disposição. Quando estivermos por aí, podemos auxiliar a população, eu também agradeço.